Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, como sempre, aqui no blend de informações. Neste vídeo vou falar para vocês se pode ocorrer um reempréstimo de Fagner ao Cruzeiro, como é que andam as tratativas entre Corinthians, Cruzeiro, Fagner. Existem hoje essas tratativas? Vou te falar qual é a ideia do Corinthians, inclusive informação importante para você. Vamos também falar nesse blend de informações uma atualização em relação ao pedido do Corinthians em saber o valor à vista do pagamento da Neoquímica Arena. Vou te contar como é que tá essa história e quando chega e se já chegou a resposta da Caixa Econômica Federal. Vou te falar uma reunião do presidente Osmar Stabile na Magalu, meu amigo. Ele esteve lá presente, eu prometi que eu ia revelar para vocês o nome desse patrocinador. Não tem nada a ver com o Name Rights, tá? Deixar bem claro aqui na nossa manchete. Mas vou te contar o que tem a ver Corinthians e Magalu, vem parceria forte aí. Vou te contar nesse blend de informações que ainda tem também o valor da nova dívida do Corinthians aumentou, hein? Tudo isso agora neste blend. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aqui tem notícia todo dia e na temperatura certa para você, porque você merece. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque a sua dívida aumentou, tá? Meu amigo, o crescimento acontece a todo momento, tá? E agora alcançou aí os 2,7 bilhões de reais em dívida, tá? A informação, ela consta, inclusive, no balancete financeiro, tá? Do clube divulgado nesta sexta-feira. E claro, né? Dos 2,7 bilhões, 665 milhões são referentes à Neoquímica Arena, né? Quem diria, né? Antigamente a maior dívida do Corinthians era a da Neoquímica Arena, né? Do pagamento do estádio. Né? Hoje não, hoje a maior dívida é restante aí a impostos, empréstimos, pendências com outros clubes, direitos de imagem, jogadores, tudo isso hoje engloba aí a maior dívida, né, do Corinthians, não é nem mais a Neoquímica Arena, tá? O balancete também mostra que até julho o Corinthians registrou um déficit de 103 milhões. A previsão do clube é terminar 2025 com um resultado financeiro negativo em 83,3 milhões, que é o resultado real, né? Porque o Augusto tinha vendido uma ideia de um superávit, né? Enfim, mas é isso, tá? Vamos aguardar agora, a dívida do Corinthians aumentando, muito triste, já tá quase, hein? Eu havia falado isso para vocês essa semana, agora é oficial, tá no estatuto do clube, 2,7 bilhões, tá chegando nos 3 bilhões. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Vamos lá, sobre a resposta da Caixa ao Corinthians em relação ao clube de Parque São Jorge, a diretoria do Corinthians, Osmar Stabile, primeiro presidente a tentar, né, pedir o valor do pagamento à vista, não que o Corinthians tenha esse dinheiro para pagar. Eu já expliquei tudo isso para vocês no blend de ontem, na programação de ontem, mas o Corinthians quer saber o valor do pagamento à vista, né? Como a gente viu aí no balancete do Corinthians, o valor reajustado, a dívida da Neoquímica Arena de 655 milhões. O Corinthians quer saber quanto que custaria para pagar à vista, porque vai tentar vender os novos Name Rights um adiantamento com um parceiro, e aí poderia fazer esse pagamento, ou então seguir o projeto de destinar toda a verba dos novos Name Rights, mesmo parcelada, para pagar a Neoquímica Arena, tá? O valor ainda não chegou, o Corinthians não tem ainda o valor, tá, do pagamento à vista, porque a Caixa pediu para o Corinthians enviar um e-mail, o Corinthians enviou nessa semana e a Caixa deu 15 dias agora para responder. E num contato com o Corinthians hoje, a Caixa também está agendando com o Corinthians uma nova reunião, né, presencial. Então, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e a cúpula corintiana deve se reunir com a Caixa novamente. E aí, quem sabe, nessa reunião presencial, o Corinthians vai descobrir quanto que é o valor de quitação da Neoquímica Arena à vista, tá certo? Por enquanto a Caixa não respondeu, né? O e-mail foi enviado, tem 15 dias para responder. Essa é a atualização que eu tenho para dar para vocês, que eles têm esse prazo aí de 15 dias para responder, e também atualizando que vai ter mais uma nova reunião presencial agora aí, né? Já nas próximas semanas entre Corinthians e Caixa. Corinthians e Magalu, hein? O Café do Setorista sempre descobre, né, as empresas entre o Corinthians, e até com a ajuda de cafezeiros, tá? E como que o Corinthians, né, conversa aí com outras empresas, tá? O presidente Osmar Stabile esteve, né, essa semana numa reunião presencial na Magalu, tá? E o que ele foi fazer lá, Samir? Ele foi discutir um novo contrato com o Corinthians. Ele quer
o Osmar Stabile tem trabalhado nessa questão de atualizar, né, e melhorar todos os contratos do Corinthians. E a Magalu é a dona da Netshoes, que tem, né, um acordo com o Corinthians naquela questão de porcentagem de vendas, de camisas, enfim. O Osmar Stabile pediu lá os dados, né, entende que o valor hoje precisa ser atualizado, né, já entrou em contato com a Magalu e citou isso nessa reunião presencial, enfim, e eles prometeram agora levantar todos os números, contratos, e deve né, termos aí um reajuste, né, que vai favorecer mais o Corinthians do que no contrato atual. E outra coisa que rolou nessa conversa entre Corinthians e Magalu, aqui no canal Café do Setorista você fica sabendo de tudo, né? Impressionante, né? Falam mal do cafezinho, mas quem trabalha com informação, o cafezeiro é todo dia, meu amigo. E apesar que quase ninguém mais fala mal, né? Os haters sumiram, né? Graças a Deus, né? Continue assim. Outra coisa que discutiu Corinthians e Magalu, o Corinthians quer tentar levar a Magalu pro futebol feminino, tá? Vamos ver se consegue, né? Quem sabe ali patrocinando a camisa, dando apoio ao futebol feminino. Então ficou agendada uma nova reunião, tá? De Corinthians e Magalu, então pode pintar parceria aí diretamente com a Magalu, mas o encontro primeiro foi para tratar com esse contrato aí da Netshoes, né? Do Corinthians vendendo aí a questão das porcentagens, né? As vendas de camisas online, tá? Então aqui você fica sabendo de tudo, eu queria atualizar isso para vocês. Corinthians e Magalu, quem sabe pintando uma parceria aí, o Corinthians aproveitou já para tentar estender a parceria, levando para o futebol feminino, quem sabe até para outros cantos ali, né, do Corinthians e outros, né, modelos de negócio. Vamos aguardar, mas não tem nada a ver com o name rights, tá? Aqui, meu amigo, a informação ela é sempre honesta e sem sensacionalismo, tá? Não tem nada a ver com name rights, deixar isso bem claro aí antes que a turma aí já pergunte. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos falar de Fagner, né? Com tanta informação exclusiva aqui no canal Café do Setorista, vamos para mais uma. Como é que anda a situação de Fagner, né, e Cruzeiro e Corinthians? O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro até o final deste ano. O filho dele foi junto, né? É filho, né? Eu faria o mesmo. E o Fagner virou titular lá, né? Enfim, estava muito bem até sofrer uma lesão até que, né, grave. E agora fica essa questão se ele volta ou não para o Corinthians, porque ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2026. O Corinthians paga 500 mil por mês, tá? E o Cruzeiro paga um valor bem pequeno aí, acho que é 200, 250, eu já trouxe essa informação para vocês, para o Fagner jogar lá, tá? Então o Corinthians paga bem pouco, né? O Corinthians paga muito, o Cruzeiro paga bem pouco, né? Para que o Fagner jogue por lá. Agora a questão é, ele vai voltar ou vai ser reemprestado? O Corinthians aceita reemprestá-lo, tá certo? Só que o Cruzeiro não entrou em contato com o Corinthians. Hoje não existe uma conversa entre Cruzeiro e Corinthians, ou Corinthians e Cruzeiro, para o reempréstimo do Fagner. O Corinthians está esperando, né, o contato do Cruzeiro. O Corinthians entende que quem tem que procurar sobre o assunto Fagner é o Cruzeiro. A iniciativa tem que partir do Cruzeiro. E até o momento o Cruzeiro não deu um passo sequer, não houve nenhuma iniciativa do Cruzeiro em relação ao reempréstimo do Fagner e a permanência do Fagner, pelo menos até o final de 2026, quando, né, vence o contrato com o Corinthians. O Corinthians, já posso cravar para vocês, está disposto a negociar o reempréstimo, só que com novos valores, tá? O Corinthians vai querer atualizar também o reempréstimo do Fagner. Se o Cruzeiro procurar o Corinthians para querer o Fagner por mais uma temporada, o Corinthians vai querer um contrato diferente. Porque, como eu já disse, o contrato é prejudicial ao Corinthians, né? Emprestou um lateral direito titular, né? Enfim, ou que brigava pela titularidade, mas jogador de Copa do Mundo que virou titular no Cruzeiro, então titular, e pagando 500 mil por mês para um clube rico. Então o Corinthians não quer que seja mais dessa forma. Então olha só, informação exclusiva para vocês, o Corinthians aceita emprestar o Fagner. Não vai procurar o Cruzeiro para isso, porque é o Cruzeiro que tem que procurar. E o Corinthians, nesse reempréstimo do Fagner, se o Cruzeiro manifestar o interesse, vai ter que ser revisto algumas coisas lá, inclusive e principalmente, né, a questão financeira vai ter que mudar aí nesse reempréstimo, tá? Senão o Fagner volta para o Corinthians para a próxima temporada. É isso. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo.